Meu caro Juca, primeiro a minha solidariedade alviverde a você pelo pênalti que o árbitro deixou de dar a favor do teu Corinthians nessa decisão de ontem. Mas eu quero me dirigir ao nosso querido Dom Pedro e dizer primeiro da minha alegria, Dom Pedro, de reencontrá-lo e da honra que eu tenho de poder lhe fazer uma pergunta, uma questão, porque além do carinho que eu lhe tenho, há um reconhecimento, sabe, Dom Pedro? A sua, que eu chamaria de serena profecia, tem sido muito importante para todos nós militantes cristãos. Deus lhe conserve. Dom Pedro, nesses dias, houve uma celeuma em torno da presença do Bolsonaro lá no Círio de Nazaré e depois ontem em Aparecida. Quero destacar que a posição, sobretudo da Arquidiocese de Belém, mas também muito clara de Aparecida ontem, foi muito importante para deixar claro a rejeição ao uso eleitoreiro da fé. Mas eu queria pedir o seu comentário a respeito desses episódios, já que definitivamente, Dom Pedro, nós percebemos que a questão religiosa entrou para dentro da vida política brasileira e eu acho de maneira irreversível. A grande questão é como é que nós trabalharemos essa questão daqui para frente, como é que nós conseguiremos separar o que é a legítima inspiração do Evangelho para aqueles que fazem a militância política e esse uso grotesco da fé para uma mera questão eleitoral. Muito obrigado. Gilberto Carvalho, que alegria vê-lo e ouvi-lo, reencontrar-nos assim virtualmente. A gente se encontrou em Roma, a gente já se encontrou em Mogi das Cruzes, o senhor veio na Escola da Cidadania, a gente se encontrou em Brasília, no tempo que o senhor estava no governo e que a CNBB dialogava e o governo dialogava com a CNBB acerca dos destinos do país, problema dos índios, problema de terra, hidrelétrica, energia, enfim, problemas do país e saudade daquele tempo em que nós levávamos os assuntos e nós criticávamos o governo. É bom quando a gente pode criticar o governo, porque tem interlocução. E com o governo Lula, com o governo Dilma, me lembro que também no governo Fernando Henrique, com Dom Cláudio Umes, fomos uma vez lá no Palácio para a questão do SEAT, o Centro de Apoio aos Trabalhadores, enfim, é bom quando a gente pode dialogar, cada parte mantendo a sua liberdade, a sua independência, a sua especificidade, governo é governo, igreja é igreja, então podemos dialogar à vontade, desde que cada um saiba o que é. Quando as coisas se misturam e quando há instrumentalização, como o senhor acabou de citar e como se viu, seja no Círio de Nazaré, seja em Aparecida, ontem em Aparecida foi muito emblemático, e a gente espera muito que o que aconteceu ontem sirva também de lição e possa demover muita gente de uma ideia tão mais pura, vamos dizer, dessas eleições, para ver que a situação é muito difícil. Graças a Deus, a Arquidiocese de Belém reagiu com muita serenidade, mas procurou pôr as coisas no lugar, e a de Aparecida também. O discurso de Dom Orlando, que o ano passado foi contundente, que foi sereno, mas contundente, dizendo que pátria amada não significa pátria armada, mas pátria de fraternidade. Falou a coisa mais óbvia e foi atacado ele, o Papa CNBB, por aquele deputado, não sei se reelegeu, mas que está aí como coordenador da campanha de um dos candidatos ao governo do Estado, lamentavelmente. Pois bem, mas ontem em Aparecida, de novo, Dom Orlando. Por que Dom Orlando falou do dragão? Não foi uma imagem que ele inventou, é uma imagem da própria leitura, do livro do Apocalipse, que fala São João Apóstolo, falando da mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, uma mulher radiante, porém frágil
e que estava para dar à luz àquele que iria trazer a justiça e a paz sobre a terra e vencer o dragão. Aí que entra a história do dragão. E ele disse, Dom Orlando, ontem, já vencemos sim o dragão da pandemia. Só faltou ele dizer, apesar dos esforços contrários do governo, vencemos a pandemia, porque houve forças que foram favoráveis e a vacina chegou, graças a Deus. Mas ele falou, mas há outros dragões, o dragão da mentira, o dragão da violência, o dragão do ódio, o dragão da fome. Não falou nada de mais, mas foi contundente e foi muito claro para mostrar o quanto o evangelho é claro a favor da vida, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Também esta outra frente, tem a frente democrática, como eu já disse, e tem a frente da extrema-direita, que está utilizando de pautas de costume da vida, mas eu diria de maneira superficial, de maneira fora de contexto, e por isso também instrumentalizando estas pautas que são nossas, sim, nós somos pela vida em todos os sentidos, a vida também daquele que não nasceu ainda e que tem direito, e por isso políticas públicas para prevenir o aborto, sem dúvida nenhuma. Pois bem, mas ontem a resposta do arcebispo e também a resposta daquele padre dizendo que era momento de pedir bênção e não pedir votos, e elogiando as pessoas que estavam dentro da igreja rezando, foi aplaudido. Tudo isso acho que serviu de termômetro. Gilberto Carvalho.